Olá, turminha! E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de português? Hoje, na nossa aula de português, vocês vão descobrir uma história. Tem mais um clássico. A história que vocês vão ver, ela começa assim. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam o olho nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Qual é o nome dessa história, será? Quem que tinha uma avó? Sim, era Chapeuzinho Vermelho. Agora, olha só. A prof vai contar a história para vocês. Eu quero que vocês acompanhem comigo, para depois a gente fazer essa aqui para ver se vocês concordam, certo? Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá, então? Acompanhem junto com a prof a leitura. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam, e entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo, e por isso passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha e essas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a vovó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mas mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la, respondeu. Onde fica a casa da vovó, Chapeuzinho? Fica um bom quarto de hora de caminhada mata adentro, bem debaixo de 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Essa coisinha nova e tenra vai se dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente mateiro, vais papar as 2. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios do sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá com certeza. Chapeuzinho entrou na trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistara outra ainda, mais bonita acolá, e ia atrás dela. Assim, foi-se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu para a casa da vovó e Chapeuzinho bateu a porta. Quem é? É Chapeuzinho Vermelho, trouxe uns bolinhos e vinho, abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto para a cama da vovó e devorou inteirinha. Depois vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho corria de um lado para o outro à cata das flores.
Quando tinha tantas no braço que não podia carregar mais, lembrou-se que de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou olá e não ouviu resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Ah, vó, que orelhas grandes você tem! É para melhor te escutar. Oh, vó, que olhos grandes você tem! É para melhor te enxergar. Oh, avó, que mãos grandes você tem! É para melhor te agarrar. Oh, avó, que boca grande e assustadora você tem! É para melhor te comer. E assim que pronunciou essas últimas palavras, o lobo saltou para fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho. Saciado de seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador, que por acaso ia passando junto da casa, pensou: como essa velha está roncando alto? Melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou uma espingarda que já estava fazendo pontaria, quando atinou que o lobo deveria ter comido a avó e que assim ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas e a menina pulou para fora gritando: ai, eu estava tão apavorada! Como estava escuro na barriga do lobo! Embora mal pudesse respirar, a idosa também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie no caminho e nunca entre na mata quando sua mãe a proibir. Agora que vocês ouviram a história, a mãe da Chapeuzinho lhe fez um pedido. Qual foi esse pedido? Que ela acabou de relembrar, lembra? Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-as para sua avó. Lembra que ela pediu isso para Chapeuzinho? Ótimo! Então, é uma história e tanto, né, gente? O que ela tem de especial para ser tão emocionante assim, será? O que vocês aí de casa acham? E eu quero que vocês observem o texto, que ele foi dividido em 3 partes, tá? Marcadas com cores diferentes. Então, olha só. Aqui de amarelo, a gente tem a situação inicial, tá? Que descreve como é que é o personagem, apresenta o cenário de toda a história. De azul, que é toda essa parte, a gente tem o desenvolvimento, que é a maior parte de uma história, né? Que são as ações dos personagens, tá? Como se desenvolvem, como surgiram os problemas, tá? E muitas coisas que acontecem a partir disso. E a situação final, que está de vermelho, é o desfecho da história. E nela o problema é resolvido, certo? Agora, vocês vão reler o trecho do texto que corresponde à situação inicial, lá de amarelo. E explicar com as suas palavras por que a menina ganhou esse nome. Lembra por que ela ganhou esse nome? Será que era porque ela gostava da cor vermelha? Acho que não. Pensem um pouquinho. E ainda no trecho da situação inicial, é possível perceber exatamente quando a história aconteceu? Será que é? Por quê? E na C, no texto, né, não se descreve o cenário em que a história se inicia. Então, vai ser a sua vez, a sua tarefa agora. A gente vai completar o texto abaixo, tá? Escrevendo o local que Chapeuzinho Vermelho morava. Porque lá não estava dizendo se era um apartamento, se era uma casa na floresta, se era uma casa simples, se era uma casa rica. Por exemplo, é uma resposta pessoal, mas para que vocês entendam, a prof fez aqui uma parte.
Era uma vez uma menina encantadora que morava em uma casa simples, de madeira, no vilarejo perto da floresta. Mas vocês vão fazer da maneira que vocês acham melhor, tá? Por que Chapeuzinho Vermelho tinha esse nome mesmo? Porque ela recebeu esse nome porque ela adorava um capuz vermelho que ela ganhava da sua avó, tá? As histórias encantadas, elas não ocorrem num tempo determinado, né, gente? Então, não é possível que a gente saiba quando que essa história aconteceu, certo? Aqui na 3, na parte do desenvolvimento, que é a parte azul, a parte maior, a gente acompanhou o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho, tá? Mas, naquele momento, ela não se assustou com ele. Por que ela não se assustou com o lobo? O que ela fez? E por que a Chapeuzinho Vermelho acabou demorando tanto para chegar na casa da avó? O que ela ficou fazendo? Vocês vão assinalar a resposta correta. E enquanto isso, enquanto ela ficou lá fazendo alguma coisa, o que o lobo fez? Então, por que ela não se assustou com o lobo mesmo? Porque ela não tinha a menor ideia de quem era o lobo mau, né, gente? E o que ela ficou fazendo lá mesmo? Ela ficou distraída enquanto ela colhia maçã? Não, flores, né? E o lobo, o que ele estava fazendo? Ele foi direto para casa da avó bem rápido para devorar a avózinha. Lembra? E aí, ainda lá na parte do desenvolvimento, a gente pode encontrar um conflito da história, né? Que momento que surge um problema será? Hein, gente? Olha só, vamos reler essa parte do texto ali, ó. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Nessa parte do momento, um caçador passou por ali, né? Por que isso aconteceu? O que aconteceu daí? E na 7, no desfecho da história, o problema é resolvido e tudo se equilibra novamente. Agora vocês vão explicar com as palavras de vocês como que foi resolvido o problema da Chapeuzinho. Ele foi resolvido com a ajuda de quem? Com a ajuda de hein, Luiz? De um caçador, né? Ele descobriu que o lobo tinha comido a menina e a avó. E ali, né, um caçador passou por ali e ele estranhou aquele ronco alto. Por que ele, né, por que isso aconteceu? Porque o caçador estranhou, né, gente? Quem morava naquela casa era uma senhora. E ela não poderia roncar tão alto assim, certo? Na 8, vocês vão desenhar ali no quadro abaixo o final que mais lhe agradou. E depois explicar a razão, tá? Da escolha de vocês. Então, o que acontece? Charles Perrault, ele tem um desfecho diferente. Será que vocês sabem qual é o desfecho diferente? Será que vocês sabem qual é o desfecho diferente? Então, a gente tem que pensar. O desfecho que vocês conhecem é o mesmo que a prof contou para vocês? É o mesmo da nossa apostila? Será? E aí, vocês vão pesquisar agora, tá? Uma história escrita por Charles Perrault para saber se o final ele é o mesmo dessa que eu contei ou não e qual final vocês preferem, tá? Por exemplo, o final dele, tá? Eu sei que ele se escondeu debaixo da cama, das cobertas, tá? E aí, o malvado do lobo, ele comeu a Chapeuzinho e não apareceu nenhum caçador. Então, eles não tiveram um final tão feliz assim. Então, vocês vão dar uma pesquisada para saber qual dos dois vocês mais gostam, tá bom? Lembre-se que vocês são inteligentes e capazes. Façam a atividade com calma, com atenção. Um beijão da prof e até mais!